Esse homem estava sendo acusado de tirar a vida de um amigo durante o churrasco após uma discussão. Veja só o depoimento dele em seu tribunal do júri. Então, o que aconteceu naquele dia, Ricardo? Aquele dia, a Márcia me ligou, disse que estava num churrasco na casa do irmão dela e me convidou para que eu fosse lá e me juntasse a eles no churrasco. A princípio eu neguei, disse que não ia. Ela insistiu, eu acabei me deslocando até a casa do Anderson, onde eles realmente estavam lá, ele, o Anderson, o Mauro, o Lucas, a Elaine. Se puder aproximar um pouco mais o microfone. Aí. Não, ele já aproximou aqui. Ok. Só para melhorar o som, fica à vontade. E estavam as duas filhas do Anderson também no local, o Maicon e a esposa. O Maicon também é irmão da Márcia. Porém, logo quando eu cheguei lá, passado uns 20 minutos, a esposa do Maicon passou mal e eles se retiraram do local. Eles estavam fazendo churrasco e eu me juntei com eles lá. Ficamos bebendo cerveja, conversando. Já era uma certa hora, não lembro exatamente se era 6 horas da tarde. Acredito que foi depois das 6, porque a Márcia, ela vinha do trabalho, como ela trabalha em Apucarana, ela chegava aqui pouco depois das 6 horas da tarde. Chegamos lá e ficamos lá conversando, comendo carne, bebendo cerveja. Tomamos sim uma cachaça que o Anderson disse que tinha lá, uma pequena garrafa de 5 litros que ele tem lá, mas não bebemos 5 litros, bebemos algumas doses apenas. E em determinado momento, a Márcia me disse que eles já haviam vindo de uma festa do dia anterior, o Mauro e o Lucas, o Anderson não, mas que eles já vinham de uma festa do dia anterior, que eles estavam virados, utilizando um entorpecente, conhecido como cocaína. Eles estavam lá utilizando e que lá no local estavam usando os dois estavam usando, e também o Anderson. Eles foram se juntar com o Anderson lá para estar usando o entorpecente lá na casa dele. Quando chegou uma determinada hora, o Maurinho veio até mim e disse: Ricardo, você não me arruma R$50 para a gente pegar mais uma? E eu disse: não, eu não estou usando drogas e não vou colaborar. Nisso, talvez tivesse acabado a droga deles lá, né? Ele já começou a demonstrar um comportamento adverso contra a minha pessoa. Ele e os outros também, porque os outros estavam esperando que eu fizesse essa frente para que eles continuassem ali naquela sequência. E foi o que eu não fiz. Poderia ter feito, nada disso teria acontecido. Foi quando estávamos todos lá, eu também já havia bebido, eles também estavam bebendo, além de estarem usando entorpecente. Foi quando me implicaram comigo por conta de eu estar usando uma cinta. A Márcia estava no canto conversando com a Elaine. Ela estava de costas. Quando implicou comigo, eu falei: mas qual é o problema da minha cinta? Até poderia ter perguntado para eles quantas fivelas tinha, porque a fivelada de frente até atrás. Não retirei cinta alguma, somente mostrei. Foi quando ele me perguntou: por que você está me mostrando essa cinta? E foi quando eu disse para ele: não, minha cinta é fivelada, você não gosta dela? Ele já me deu um empurrão. Quando ele me empurrou, os outros dois já estavam preparados no sentido triangular, em 3 cantos. Eu levei 7 tapas na cara e só vi 2. Os 2 que eu vi foram o Anderson que me deu. Os 2 que eu vi foram o Anderson que me deu.
Ok. Caí no chão. Desequilibrei. Até por conta da casa dele, lá tem uma muretinha, baixinha assim, onde tem a área, tudo pequeno ali no mutirão. Eu acabei desequilibrando e caindo no chão. Vi que a Márcia veio rapidamente, para não deixar que eles viessem me agredir quando eu estava no chão. Foi quando ela foi para cima do irmão dela, ele desferiu 1, 2, 3 vezes tapas no rosto dela, como ela já havia dito no depoimento, e que não teve coragem de falar aqui hoje, porque eu não tenho mais contato com ela. Eu não tenho mais contato com a Márcia. Ela já tentou conversar comigo através do WhatsApp e eu não respondi. Eis a questão. Passado isso, ela levou, eu vi do chão, eu caído no chão, vi ela levando 3 tapas no rosto. E o irmão dela é forte, cada um, ela era e um tapa e um tombo, um tapa e um tombo. E ela conseguiu levantar 3 vezes, na quarta ela não foi. Na quarta ela não foi. Foi quando eu já estava me levantando, ela veio e me ajudou a me levantar. A Jéssica chegou lá no local, que é sobrinha dela, mas não viu nada também. A Elaine estava lá, viu parcialmente talvez o que aconteceu, ou talvez não se lembre direito. E fomos embora. Saí com a Márcia de lá. Ela estava aos prantos. A notícia que eu tenho é que ela nunca mais conversou com o Anderson, o irmão dela. É a notícia que eu tinha, até o último contato que eu tive com ela. Ok. Levei ela na casa dela e voltei lá, a pé, caminhando rapidamente até a casa dele. Disseram que eu fui 2 vezes lá, realmente eu fui 2 vezes, mas não chamei ninguém quando fui buscar minha caminhonete. Talvez eles nem viram que eu... Talvez ouviram o barulho da caminhonete saindo. Eu cheguei lá no local, não havia ninguém na frente da residência. Entrei na minha caminhonete, levei na minha casa, peguei minha moto e estava voltando na casa da Márcia. No caminho passei lá, ainda com o rosto ardendo dos dois lados. Cheguei lá e chamei pelo Anderson, no intuito de pedir desculpas, primeira situação. E segundo, pedi que me devolvesse a cerveja que eu havia levado, que eu indo para a casa da Márcia, então eu ia estar ingerindo essa cerveja com ela lá na casa dela. Que eu saí 2 vezes para comprar cerveja. Saí com o Lucas, compramos uma caixa com 12. E depois saí com o Mauro, comprei uma com 18. Comprei no Cidade Canção e no Rodolfo, na distribuidora. Ok, voltei lá. Quando voltei lá, chamei o Anderson, ele não saiu. Quem saiu foi o Mauro na frente e o Lucas atrás. Quando o Mauro já vinha se aproximando do portão, ele já vinha me ofendendo, sem ao menos eu dizer nada, eu não havia dito nada para ele. Eu havia chamado o Anderson, já veio me ofendendo e me ameaçando. O Lucas em todo o tempo ficou em silêncio. Como a rua é íngreme, ali no mutirão, Jandaia é no morro. Então a rua é mais ou menos assim nessa posição. Não sei precisar quantos graus tem a rua lá. Eu fiquei na parte de baixo, então o Lucas, mesmo sendo baixo, ele estava mais alto que eu, se encostou por ali. E o Mauro ficou do lado de cá. O Anderson não saiu. Foi quando ele começou a conversar comigo de maneira com grosserias, me ameaçando, entre outras situações. Não lembro de tudo que foi o que ele me disse. Eu lembro que ele, quando saiu, já disse para mim: se você estiver armado, então você pode sacar sua arma e atirar. Eu disse: não, eu vim aqui apenas pedir desculpas pelo que aconteceu, muito embora não via motivo. Eles que deveriam pedir desculpa para mim. Primeiro porque eu não sou obrigado a patrocinar o uso de droga. Eu falo isso abertamente, não somente nesse júri, mas Deus está vendo o que eu estou dizendo. Ok. Ocorreu essa situação, foi quando a Elaine saiu,
e disse: não, se você quer a cerveja, então vou lá pegar. Quando ela vinha vindo com a cerveja, o Mauro foi de encontro com ela, levou ela para dentro da casa. Ele entrou para dentro da casa. Nesse momento foi quando eu vi o Anderson, porque eles se encontraram lá, parece que eles estavam conversando lá dentro da casa. E quando a Elaine vinha trazendo a cerveja, já não estava trazendo cerveja, ela estava trazendo uma sacola com latas vazias dentro. Com latas vazias. Se eu coloco a mão na sacola, talvez eu não estivesse aqui. Por isso que eu não levei cerveja, não levei lata vazia, não levei nada. Eles já estavam vindo, já maquinando contra mim, me pegar novamente. Ele saiu para fora. Quando a Elaine vinha trazendo, eu vi que a lata, porque não podia estar daquele jeito, aquilo ali estava muito leve, aquela sacola. O Mauro veio, o Lucas posicionado do lado de cá, e o Anderson vinha vindo atrás, por trás. Mas ele não chegou a se aproximar muito do portão. Porque quando eu vi aquela situação acontecendo, eu, em autodefesa, ali naquele momento, quando eles tentaram pular para me pegar, foi quando eu saquei e atirei. O Mauro estava ali numa posição estratégica. Quando ele voltou lá para dentro, eu percebi que ele estava voltando e não estava desarmado. Ele não estava desarmado, havia sim um volume, e ele se posicionou embaixo da árvore ali, estava escuro no local. E quando ela veio, que ela estava trazendo a sacola para me entregar, que ela levou a mão, o Lucas deu um salto, me acertou um tapa na testa, mas como eu já estava esperando que pudesse acontecer alguma coisa, eu tive esse pressentimento, eu também dei no jeito que ele deu um salto para frente, só que ele estava para cima e eu estava para baixo. Não deu tempo de eu dar um salto suficiente para que eu não fosse atingido na testa. Foi quando eu saquei a arma e atirei. Efetuei os disparos para me defender, com temor de ser novamente agredido, ou até eu ter temor da morte naquele momento. Vi que depois dos disparos, como eu ainda não estava 100% lúcido, estava sim, havia bebido, mas vi que eles já estavam se dirigindo, já fechando a porta da casa. O Anderson de lá da porta falou para mim: eu disse para você voltar depois. E me ameaçou também, não lembro quais palavras ele usou. Eu sei que naquele momento eu peguei a moto e saí do local. Saí do local, passado angustiado por tudo que havia acontecido. Não era minha intenção ter agido dessa forma, mas tive que tomar uma decisão naquele momento. Parei sim no lugar, como o doutor citou, parei, fiz uma oração a Deus naquele momento, elevei uma oração a Deus e pedi que Deus recepcionasse o Mauro nos céus, como pedi também que Ele retirasse aquela angústia que eu estava sentindo, angústia que eu sinto até hoje. Nesses últimos 3 anos, posso dizer que são os piores 3 anos da minha vida. Eu também tive que passar por tratamento médico, passei por tratamento no hospital regional com o Dr. Renato, estou tomando medicamento tarja preta. Para dormir, de ontem para hoje, tomei um alprazolam, não funcionou, daí tomei clonazepam. Eu não sei se eu dormi. Eu sei que 5 horas da manhã despertou meu celular. Foi quando eu acordei, tomei um banho e já fiquei aguardando para vir aqui. Por que o senhor foi pegar a arma quando o senhor voltou ali para a casa dele? Peguei a arma porque eu voltando lá, temor de ser novamente agredido. Outra coisa, eu tinha levado 7 tapas. Agora me diz, é mais fácil, não estou perguntando, estou dizendo, dando meu depoimento, é mais fácil eu
eu ser homem o suficiente de dizer que eu plantei a mão na cara da minha irmã, isso vai me dar uma prisão? É um crime hediondo? Ou eu confessar que eu dei 3 tiros? Eu achei que eles faltaram com a verdade e que essa mentira não pode prevalecer, é por isso que eu estou aqui. Então, se eu for condenado, que eu seja condenado então pela verdade. Eles me agrediram sim, a Márcia foi agredida, saiu de lá comigo. Eles pediram dinheiro para comprar entorpecente. Risos à parte, nenhum dos que estão aqui estavam lá, não viram o que aconteceu. Então, qual seria a situação? Querem fazer a mentira passar pela verdade? É esse o anseio? É justiça? Tá certo, Ricardo. Eu vou passar para os promotores, doutor. Certo, já ouvimos a versão dele dos fatos. Agora vamos assistir como ele responderá às perguntas da promotora do processo. O promotor é como se fosse o advogado de acusação. A grosso modo, no tribunal do júri, a função dele é provar e convencer o juiz e o júri de que aquele acusado é culpado pelo crime. E se até aqui você está gostando do vídeo, clique no curtir e se inscreva no canal. Boa tarde, Ricardo. Ricardo, o senhor foi ouvido na delegacia. Eu gostaria de entender por que naquela oportunidade... Não estou longe, né? O senhor não mencionou em momento algum que o Mauro havia te pedido dinheiro para comprar cocaína. Sim, naquele momento na delegacia eu não mencionei, porque eu não queria envolver nenhuma situação com drogas, porque eu já anteriormente tive problemas com drogas. O senhor estava ali, sua oportunidade de se defender, tinha acabado de matar um homem, estava ali prestando seu depoimento e preferiu poupar as pessoas? Eis a questão. Olha, o fato é que ele me pediu o dinheiro para comprar droga. Certo. Vamos para a próxima, então. O senhor andava armado? Olha, eu em alguma ocasião, como fazia pouco tempo que eu havia comprado essa arma, então essa arma eu havia recuperado ela fazia pouco tempo, porque ela havia sido furtada do meu carro. Então, logo após eu recuperar essa arma, eu guardei ela na minha casa. Não costumava andar com frequência armado. Por que na delegacia o senhor falou que andava direto com o revólver? E em juízo o senhor fala que carregava a arma consigo, que no momento que foi para Anderson a arma já estava dentro da caminhonete, que costumava andar armado, que desceu a arma da caminhonete para o caso de ser agredido para se defender. Ainda disse aqui que havia, inclusive, comentado com o Mauro no churrasco que o senhor costumava andar armado, portanto o Mauro deveria, inclusive, presumir que o senhor estava armado. Se eu disse isso, então, realmente... estava acontecendo. Eventualmente eu andava com a arma em alguns momentos, até porque fazia pouco tempo que eu tinha adquirido ela e depois recuperado, e eu estava naquele momento de que, para mim, eu andando com aquela arma era como se eu estivesse andando com uma coleção, com alguma coisa, eu achava bonito, mas não ficava mostrando para ninguém. O senhor fala, inclusive, aqui que essa arma eu já carregava junto comigo. Onde eu ia, a arma estava comigo. Por ser uma arma pequena, eu guardava no bolso ou na caminhonete. Nem sempre. Então o senhor mentiu aqui? Não. Palavras do senhor. Eu não disse que estava com a arma 24 horas. O senhor falou isso aqui. Isso aqui é o seu depoimento. Mas eu não disse que era 24 horas e não todos os momentos. Então vamos para a próxima. Lá no churrasco, o senhor menciona aqui que a Márcia eu trato aqui, pegando no cinto? Olha, lá no momento quando nós estávamos no churrasco, o Anderson estava a todo momento agredindo a mulher dele. Não, eu não fiz essa pergunta para o senhor, estou sendo bem objetiva. O senhor falou ou não falou essa frase? Foi quando que eu disse a Márcia eu trato aqui, pegando no seu... Exatamente, foi quando eu disse isso. Porque na delegacia, quando o delegado pergunta por que acha que começou a briga, o senhor vira e diz... ao final do seu depoimento, que a Márcia eu trato aqui pegando no cinto. O senhor ainda diz, eu fiz uma brincadeira,
não estava falando a verdade, não estava sendo séria, só que o senhor fala isso. Em juízo, o senhor já disse que a discussão se iniciou em razão do pedido de dinheiro para comprar cocaína. Pois é. Afinal de contas, a razão foi qual? O senhor falou... Exatamente isso. Exatamente isso. Às vezes eu assisto um filme, muitas vezes eu assisto 10 vezes e ainda vou assistir uma 11ª e ainda acho algo novo. Eu não consegui assimilar tudo isso que aconteceu num primeiro momento, mas foi isso que aconteceu. Só um segundo, por favor. O senhor fala aqui, em juízo, o senhor fala o seguinte, que Mauro não estava vindo em sua direção, que disparou porque Mauro lhe ameaçou. Sim. Que Mauro foi na direção do banco, e disse, vou te acertar, vai acontecer alguma coisa com você. Que quando ele disse isso, já sentiu a aproximação dos outros e deu um pulo de 2 metros para trás e sacou a arma e atirou. Afinal de contas, Mauro estava indo na direção do banco ou não estava indo na sua direção? Na frente do banco tem uma árvore, ele estava já se posicionando para me atingir. É por isso que ele estava falando que ia me acertar. Te atingir com o quê? Ele já havia olhado para a cinta uma vez e já havia levado uma vez a mão para a cinta, voltando para cima, que eu já estava com a mão no bolso. Foi quando na hora que ele levou a mão, realmente é que foi que eu saquei e atirei. O senhor chegou a ver que ele estava armado? O senhor viu uma arma lá? Na cinta dele? Estava escuro, mas ele havia uma arma na cinta dele. Quando ele voltou para dentro, juntamente com a Elaine, ele voltou para buscar a arma. Eu quero saber se o senhor viu ou não viu essa arma de fogo que o senhor está dizendo que... Viu ou não viu? Eu vi. O senhor disse que viu um volume. Viu um volume ou viu uma arma explícita, uma arma de fogo? É exatamente isso. Eu vi que ele estava ali com algo penetrado por dentro da calça, certo, causando um volume que parecia ser uma arma de fogo. Vem a minha próxima pergunta. É o seguinte, vamos lá. O senhor fala aqui na delegacia quando viu que Mauro tinha uma pistola, pegou a arma e atirou. O senhor fala que viu que Mauro foi sacar uma pistola. Engraçado que no juízo o senhor em momento algum mencionou essa pistola. Não falou uma só vez de arma de fogo com Mauro. No seu depoimento em juízo, ali sua oportunidade de se defender, o senhor não menciona pistola alguma. O depoimento inteirinho, o senhor só diz o seguinte, vou ler aqui para o senhor. Só um segundo, por favor. Quando o doutor João te pergunta, mas então por que o senhor puxou, atirou, que puxou a arma, que disparou quando foi ameaçado? Não fala de pistola, não fala que Mauro colocou a mão na cintura, que a vítima não estava vindo em sua direção, que disparou porque a vítima disse que iria lhe acertar e queria acontecer algo com ele, que iria acertar as contas com o senhor. O senhor disse que pensou nesse momento em suas filhas e, portanto, em razão dessa ameaça, o senhor atirou. E por que nessa oportunidade o senhor não menciona a pistola? Eu disse que ele me acertar e não acertar as contas. E se ele queria acontecer algo com o senhor. Exatamente. Foi essas palavras do senhor. Queria acontecer, não que ele estava sacando uma pistola. Exatamente. Junta tudo que eu falei na delegacia, junta tudo, foi o que aconteceu. Ah, entendi. Junta tudo. Isso. Entendi. Não vai bater. Não vai bater, mas... Doutor. O senhor quer fazer? Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Em relação a esses uso de entorpecentes na casa, o senhor chegou a visualizar eles fazendo o uso de qualquer tipo de entorpecente? Eu não visualizei. A Márcia disse que eles estavam usando entorpecente e eles estavam com... os olhos deles estavam já
por si só, demonstrava que eles realmente estavam usando. E pelo fato dele vir me pedir dinheiro para comprar mais, eu deduzi que então ele estava usando. Diz que é do dia anterior, inclusive. O senhor disse que levou aproximadamente 7 tapas no rosto. 7 tapas no rosto. Outras agressões posteriormente. Não, só os tapas. Só os tapas? É. O senhor chegou a fazer algum exame de corpo de delito? Marcaram para mim fazer devido à pandemia, foi feito praticamente um mês depois. O senhor tirou fotos no dia dos fatos, das lesões? Eu tirei foto, inclusive o André Amaral tirou uma foto, quando eu fui lá na delegacia ser ouvido, do meu olho vermelho. Em respeito aos jurados, ao tempo desse juízo, sem reperguntas. Boa tarde, seu Mauro. É Ricardo. Ô, Ricardo, desculpa, o Mauro não está aqui, né? É. Seu Ricardo, eu gostaria de saber se o senhor alguma vez procurou a família da vítima, a família das pessoas que eu falei, que ela tem nome, família, para tentar pedir perdão, para indenizá-los? Não procurei. Vou dizer por quê. Porque logo após os fatos, muitas pessoas vieram me dizer que o Mauro estava me ameaçando, que ou ele ia me matar ou ia mandar me matar. Todavia... O Mauro ou o Anderson? Que o Mauro morreu. O Mauro é o pai do Maurinho. Ah, tá. O Mauro Costa. Tá. Até sinto por ele não estar aqui hoje, ele, a esposa. Ele não tem condições. Mas está representado aqui pelas filhas, não conhecia as filhas. Não foi a pergunta que o senhor fez, mas quando o posto de saúde que ela citou é 2 quadras da minha casa. Quando eu fui lá, realmente, eu fui fazer os exames, eu não sabia que ela era irmã dele, em momento algum. Inclusive, o atendimento dela foi... O senhor não tem advogado desde o começo também? O senhor não tem advogado? Não tinha? O senhor é advogado, não é? Sou advogado. O senhor sabe que o senhor podia ter entrado em contato com um advogado para buscar a família deles, o senhor sabia? Na faculdade ensinaram isso para o senhor, não ensinaram? Não. Não ensinaram? Não. Poxa, lamentável a faculdade que o senhor fez. Eu não tenho mais perguntas e quero só dizer que o senhor, eu vou cumprir a sua vontade. Hoje o senhor vai ser condenado pela verdade. Seu pedido é uma ordem. O clima da audiência ficou bastante quente. Vamos conferir agora as perguntas do advogado de defesa. E se você também é advogado e ainda não comprou seu Vadmec de 2026, eu peço que o adquira pelo meu link, está aqui na descrição ou no QR Code no canto da tela. O valor não modifica em nada e você me ajuda a continuar com o canal. Agora vamos assistir. Boa tarde. É preciso esclarecer melhor neste momento, que é a sua oportunidade de promover a sua autodefesa. Interrogatório tem esta finalidade. Mesmo você estando abalado, estando alterado por toda a circunstância, e até esquecendo que é advogado, observar esse direito natural que você tem, de deixar claro para o conselho entender o que é que aconteceu e o que levou a acontecer o que aconteceu. Então eu te pergunto, Ricardo, essa questão do cinto que você mostrou e falou e está no seu depoimento, que eu vou tratar você aqui assim, e mostrou a fivela para a Márcia. Por que surgiu essa conversa? De onde veio isso? O que motivou você a falar isso? Como estávamos todos ali no churrasco, e como já foi dito, estávamos ali em meio ao entretenimento. Em momento algum mostrei a cinta, porque teria usado ou usaria, ou em algum momento teria agredido a Márcia. Inclusive nós nunca chegamos, nós nem discutimos nenhuma vez. O Anderson fez algum comentário numa roda que vocês estavam todo mundo bebendo? Fez algum comentário que com a minha esposa eu trato aqui
rédea curta, que é uma brincadeira. Sim, mas... Houve isso daí ou não houve? Sim, houve, mas é irrelevante. Ele também talvez não estivesse... Era uma brincadeira, como eles dizem aqui, nós não chegamos a rolar no chão, mas brincando, mas eu... Sim, mas aconteceu essas falas como brincadeira. Aconteceu, porém não vejo que tenha alguma importância. Quando você falou que mostrou a fivela da cinta para os amigos e brincando falou que para a Márcia também eu trato aqui, foi por causa dessa brincadeira do Anderson? Que você falou isso para a Márcia? Ou para alguém ali, para os amigos ali? Eu não falei para ela. Falou para os amigos ali? Ela estava de costa conversando, eu falei para os amigos ali. Mas falou por causa da conversa do Anderson? Por causa da conversa dele. Aqui por etapa, aqui, ó. Chegaram na casa do Anderson, aí comeram, beberam, acabou cerveja, foram buscar cerveja e carne uma vez, nenhuma, quantas vezes? Eu busquei 2 vezes. Uma vez eu fui com o Lucas e outra vez eu fui com o Mauro. Certo. Você já deixou claro que tomaram cachaça e foi. Aí surgiu essa confusão. Qual é o nascedor dessa confusão que houve ali? Nascedor da confusão, como eu já disse, o Mauro me pediu R$50 porque ele queria comprar entorpecente. E como você negou, aí começou a ficar meio... Começou já com um comportamento diferente e que foi se intensificando até que ocorreu todos os fatos. Eu sou advogado, eu converso, e nenhum deles era advogado. E quer dizer que às vezes eu acabo conversando demais. E acabou que eu, dialogando, eles se irritaram também, já estavam irritados por conta da negativa, eu não ter fornecido para eles ali o que eles queriam, o dinheiro para que ele comprasse o entorpecente. E eu converso. E eu conversando muito, talvez eles já não têm esse costume de conversar. Eles simplesmente já estavam preparados para naquele momento me agredir. E foi o que aconteceu. Sobre a agressão, o que houve esse entrevero e eles vieram ou não vieram para cima de você agredi-lo? 1 ou 2 ou 3, o Mauro, o Anderson e o Lucas. Os 3 vieram para cima de mim me agredindo. Tanto que eu nem... Derrubaram você no chão? Você caiu no chão? Eu acabei desequilibrando, sim. Por conta dos golpes que eu levei. E como levei alguns tapas que eu acabei não vendo pelas costas, né? E no virar, eu já também, como eu disse, ele tinha uma muretinha, acabei tropeçando e caindo. Ficaram em cima de você naquele momento? Não. Derrubou? A Márcia ajudou a separar ou não? Na hora que ela me ajudou a levantar, depois que eu vi que ela levou os 3 tapas, né? Que ela me ajudou a levantar, o Anderson ainda veio e me deu mais um tapa. Ela estava segurando meus braços nesse momento. Certo. Aí foi o momento que você chamou, mandaram vocês embora, pegou a Márcia e foi embora. Isso, exatamente. Foi ela que me chamou. Vamos embora. Vamos. E aí eles deixaram a gente ir embora. E o próprio Anderson também mandou embora. A Elaine declarou aqui que mandou vocês embora. Você não ouviu isso? Eu não observei se eles estavam mandando a gente embora. Eu sei que ela me veio me puxando para ir embora. Certo. E eles já haviam parado, já havia cessado as agressões e nós nos dirigimos para fora e nos retiramos. Tá, e daí você foi embora. O que aconteceu? Você foi embora com a Márcia? Do que foi? E o que aconteceu? Você foi com o que lá? Embora? Fui com o carro dela, ela não estava em condições de dirigir, levei ela para a casa dela com o carro dela, voltei, busquei o meu, levei para minha casa. Você deixou o carro dela e ela na casa dela? Exato. Aí voltou a pé? Voltei a pé, porque não é longe, voltei a pé, deve dar umas 5 quadras aproximadamente. Pegou a caminhonete e foi embora? Peguei a caminhonete e fui embora. Lá na casa onde você eventualmente dormia, na casa da Márcia, cabe quantos carros na garagem? Qual a facilidade de pôr a caminhonete na garagem? Tanto o espaço lateral, até para abrir a porta,
E também não fechava o portão se fosse para colocar a caminhonete lá. Por isso que eu já deixei a caminhonete, peguei a moto. Então eu me dirigindo para lá, a moto caberia normalmente. A caminhonete o portão já não ia estar fechando. Só para o conselho entender, você pegou a caminhonete e foi para sua casa. Isso, deixei. Largou a caminhonete, pegou a moto para ir dormir na Márcia. Exato. E aproveitou para buscar a cerveja de volta. Essa é a história. É isso. Vamos agora chegando lá. Você chegou lá. Para pegar a cerveja, você já falou que foi lá para pedir desculpa por toda aquela chateação que aconteceu na casa. Você estava numa casa estranha, não é? Estranho. Era casa de amigos ali ou não? Era casa de amigos, ele estava entre amigos lá. Mas você era amigos desse pessoal? Você estava à vontade ou era casa estranha? Não, era casa estranha. Na verdade, eu não conhecia o Anderson, eu conhecia o Maurinho de vista, não sabia nem de qual família era, não sabia quantas irmãs tinha, não sabia quem era. Já conhecia o Mauro Costa, que é o pai dele, porém não sabia que ele era o filho do Mauro Costa. Não sabia que ele era sobrinho da Cida, mulher do Milton Lopes, eu não sabia quem era ele. Certo. Aí é importante para o conselho entender o que é que aconteceu ali. Você chegou lá, pediu a cerveja, quem que veio atender você? O Mauro e o Lucas vieram me atender quando eu cheguei lá. Certo. Os dois vieram para conversar comigo. Quando eu chamei o Anderson, vieram os dois. Certo. Num primeiro momento. E aí já houve algum problema ali entre você e o Mauro? Eu fiquei um pouco distante um pouco do portão, porque ele já quando vinha na direção do portão, já vinha engrossando comigo, entendeu? Aí foi quando apareceu a mulher do Anderson que foi pegar a cerveja? Não, se na hora ali eu não tivesse pedido desculpa, eu não tivesse abaixado a bola, eles já iriam me pegar ali na hora. Mas como eu pedi desculpa e tal, então quer dizer que ele foi, mas só que o Lucas mesmo daí já não falou mais nada, e depois que a Elaine veio atender e que eu pedi desculpa novamente, pedi que ela... Então aí que eu quero entender, Ricardo, a Elaine veio e a cerveja não tinha chegado ali ainda, como é que foi daí para diante? A Elaine veio, você falou da cerveja, ela voltou, quem voltou com ela e o que aconteceu? De maneira a tentar coordenar esse raciocínio, Quando ela foi buscar cerveja para dentro, o Maurinho, ou quando ela vinha trazendo, o Maurinho saiu, foi em direção a ela e voltaram para dentro da casa. Foi aí que eu vi que o Anderson vinha se aproximando da porta também. Eu vi que eles permaneceram dentro da casa um tempo, daqui a pouco eu vi que ela vinha trazendo a cerveja, o Maurinho vinha na frente, ela vinha atrás e o Anderson vinha atrás dela. Ele saiu, se posicionou ali próximo ao banco, onde tem uma árvore ali, como se estivesse enguaritando. Quando ela levou a mão, eles já tentaram dar o pulo do gato para me pegar, foi quando eu saquei e atirei. Quando é que você percebeu que o Mauro tinha esse volume na cinta e que você acreditava ser uma arma de fogo? Chegou a falar na delegacia, igual a promotora declarou que você declarou lá ela lembrou você que você declarou que ele tinha uma pistola na cinta e ele levou a mão e aí você atirou. Eu quero que clareie essa história. Isso. Exatamente. Você viu essa arma na cinta dele? Eu vi que ele tinha alguma coisa na cinta dele ali. Eu não cheguei a ver a arma, não sei o modelo, não sei que arma era, que calibre era. Certo. Porém, eu vi que ele voltou lá para dentro e quando ele vinha saindo para fora, eu já vi que ele já estava transportando alguma coisa na cinta. E ali na hora em que ele veio, que você percebeu que poderia ser atacado, ele chegou a levar a mão na cinta? Levou a mão na cinta. Foi a hora que você disparou nele? Já tinha ameaçado levar uma vez e olhado para baixo. Na segunda vez, quando ele levou a mão, eu puxei. Quantos tiros foi disparado ali? Olha, que você se lembra? Eu disparei 3. Eu disparei 3. Ali fora você está relatando que estava a Elaine um pouco para dentro do quintal e os dois para fora, Lucas e Mauro. Onde estava o Anderson? Estava ali fora? Não. O Anderson saiu ali fora junto com esses dois elementos? Não.
O revólver que você utilizou neste momento, aonde que ele estava, esse revólver? Estava no meu bolso. Estava lá na... Não no momento ali. Você entrou na festa com o revólver lá dentro para tomar cerveja? Não. Ah, ok. Onde estava a arma que você pegou a arma? De onde? Da sua casa, ou da caminhonete, ou da casa da Márcia? De onde você pegou essa arma? Não lembro. Não lembra? Não. Acho que na delegacia, se não me engano, eu não sei se você falou isso, que eu não me recordo. Não estou lembrado aqui. Se você chegou a dizer que pegou isso na caminhoneta, a hora que você levou, ela estava na caminhoneta, né? Você, quando retornou lá na casa do Mauro, retornou lá para matar o Anderson, ou matar o Lucas, ou matar o Mauro? Você voltou lá para fazer o quê? Eu voltei lá para pegar a cerveja que eu havia deixado lá, porque primeiro que eu já estava inconformado, ter levado lá a cerveja para a gente beber e ter acontecido tudo isso que eu disse aqui. E depois disso tudo, ainda minha cerveja ficava eles bebendo. Eu fui lá buscar minha cerveja e para levar na casa da Márcia e beber. O seu projeto era dormir na Márcia? É. Lá na garagem da Márcia, o carro dela e a sua moto abriga com tranquilidade, ou tem problema de abrigar a moto lá na garagem? Não, ela abriga não dentro do espaço coberto. Fica um pouco estreito para colocar do lado do carro. Mas fica para trás do carro ali, dá para fechar o portão. Mas caberia dentro do quintal dela, normal? Dentro do quintal. Veja que a doutora promotora questionou você por que em juízo você não falou essa questão da arma. Falou que usou algumas expressões, que a pessoa ia atirar. Vou acertar você, vou acabar com você, não sei o que você falou lá no fórum, mas você usou alguma expressão desse tipo. Acabou se esquecendo de falar o que houve, qual é a explicação que dá, que ela perguntou para você. Não, pelo fato de eu não ter visto exatamente, mas vi que havia algo ali. Sim. Que não tinha visto exatamente, eu conversando com os advogados que eu tinha constituído, eles disseram para mim: você não fala que você viu a arma. Você diz o seguinte, você diz que ele disse que ia te acertar e que havia um volume na cinta dele. Mas você chegou a ver a arma de fato? Eu falei: não cheguei a ver de fato a arma. Aí eles disseram: então você diz o seguinte, diz que ele disse que ia lhe acertar, mas não diz. Então você recuou lá em juízo quando foi ouvido por orientação dos advogados da época? Exato. Aquilo que você falou na delegacia é a verdade ou não? Ali foi, acho que 2 dias, 5 dias. Quantos dias você falou? Você foi ouvido na delegacia quantos dias depois dos fatos? Não lembro. 10 dias, um mês, uma semana? Não lembro. 4 dias. Próximo dos fatos? 4 dias. Talvez 4 dias. Não me lembro exatamente. Sim. Em torno de 4 dias. Você bateu na Márcia? Agrediu a Márcia? Eu e a Márcia, nós nunca chegamos a ter uma discussão. Nenhuma discussão nós nunca tivemos. Lá no dia dos fatos, deu tapa na Márcia? Bateu na Márcia? Não. O Anderson aqui hoje falou que estava lá na frente junto com você, viu todo mundo lá, viu o Mauro sentado, ele relatou que estava lá junto. Ele estava lá na frente junto, o Anderson? Não. Onde estava o Anderson? Olha, eu não sei se ele estava vindo atrás da mulher dele que vinha trazendo a cerveja. Ele vinha por ali, mas ele não estava lá na frente. Certo. Quando você disparou no Mauro, o Mauro estava sentado em algum lugar? Não.
Ele estava em pé. Ele estava para frente da árvore ou antes da árvore? Porque lá tem o banco, a árvore e vai para a rua. Ele estava ao lado da árvore, do lado oposto ao banco. Certo. A posição dele era sentado ou em pé? Em pé. Você está feliz por ter matado alguém, ô Ricardo? Era o seu projeto de vida, era matar uma pessoa? Não. A defesa se dá por satisfeita e devolve a palavra, excelência. Doutor, antes eu queria um momento para mim poder estar falando. Eu queria dizer o seguinte, queria dizer a todos aqui presentes, em especial a família do Mauro Costa, também a minha família que está aqui, todas as famílias representadas aqui dos cidadãos e cidadãs de Jandai do Sul, que não tem sido fácil, assim como para eles, também não tem sido fácil para mim, para minha família. Me arrependo e confesso que cometi um ato trágico e me arrependo todos os dias nos últimos 3 anos. Isso me persegue e tem sido os dias mais difíceis da minha vida. Não tive oportunidade de estar me aproximando da família, para estar, assim como o doutor disse, estar pedindo perdão, estar auxiliando em algum momento, por conta de algumas ameaças e rumores de ameaças, que eu fiquei sabendo através de terceiros. Porém, em nenhum momento eu tinha a intenção de estar tirando a vida do Mauro. Nenhum momento. Sempre peço perdão a Deus por isso. Se eu pudesse voltar no tempo, com certeza seria tudo diferente. Mudaria tudo isso. Muitas vezes eu, sozinho essa madrugada, estava em casa e pensando em tudo isso. Muitas vezes eu choro e não consigo parar de pensar nisso. Todo esse tempo. Mas eu tive que tomar uma decisão lá na minha defesa. Fiquei preocupado em sofrer novas agressões e temi a morte, inclusive. Foi quando eu tomei essa atitude. Mas me arrependo amargamente de tudo isso. E sei que é difícil para a família, mas espero em Deus que um dia eles possam me perdoar. Eles possam me perdoar um dia, no tempo deles. Que Deus possa proporcionar essa bênção. E peço perdão a eles, ao Mauro Costa, à esposa, às irmãs, a toda a família, a ex-namorada, a todos os amigos. Não era minha intenção, mas infelizmente foi o que aconteceu. E ao Conselho dos Jurados, digo o seguinte: se vocês estivessem lá no meu lugar, o que vocês fariam? Ok. Obrigado, doutor. Dá licença. Agora é a vez do júri decidir se o acusado é culpado ou inocente. Qual você acha que vai ser a decisão? Comente aqui embaixo antes de assistir o resultado. Vamos ver quantos acertam. Leitura da sentença. Alô.
Nos termos do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, que garante a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, e de conformidade com o julgamento feito pelos senhores jurados nestes autos 16.2104/2020, 8.16.0101, passo a proferir a seguinte decisão. O acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com incidência das disposições da Lei Maria da Penha e do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do Código Penal. Na presente sessão, foi submetido a julgamento com observância das formalidades legais pertinentes. Em votações específicas, os senhores jurados decidiram condenar o acusado por todos os delitos descritos na pronúncia. Diante do exposto, atento ao veredito do colendo Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o acusado Ricardo Sanches Vieira de Camargo como incurso nas sanções do artigo 14 caput da Lei 10.826 de 2003, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com incidência das disposições da Lei Maria da Penha, e do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Condeno o acusado ainda ao pagamento das custas processuais. Passa a fixar a pena pelo crime de homicídio qualificado. Culpabilidade entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não refoge ao usual à espécie, especialmente porque as situações que poderiam ser aqui consideradas como ruins serão analisadas adiante. Em análise às informações obtidas pelo sistema oráculo, constata-se que o sentenciado nos moldes da súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes criminais. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que o delito foi cometido com efetivo perigo concreto em relação a outras pessoas que estavam no local, inclusive uma criança, já que se tratava de um ambiente residencial e lá havia algumas pessoas. Isto é, houve um entrevero contra ele e a vítima momentos antes, entre ele e a vítima momentos antes da prática do crime, em um evento festivo que se desenrolava na residência de Anderson. O sentenciado e Márcia deixaram o local, mas Ricardo retornou à residência de Anderson, portando a arma de fogo apreendida, e uma nova discussão se iniciou entre o sentenciado e Mauro, momento em que sacou o artefato bélico e efetuou disparos na direção da vítima, que estava sentada bem próxima de onde estavam as pessoas de Eliane, sua filha, Anderson e Lucas. Além disso, o sentenciado efetuou os disparos contra a vítima de maneira repentina, de modo que não ofereceu possibilidade de defesa, como asseveram a testemunha Lucas, o informante Anderson, neste ato e na audiência de instrução e julgamento. Todas estas circunstâncias fáticas remontam uma maior reprovabilidade da conduta. Regis que poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, sendo que não existem dados suficientes para aferir a sua personalidade. As consequências do crime também desfavorecem o acusado, pois foi relatado pelas informantes Ana Paula e Máurea, neste ato, o intenso abalo psicológico sofrido pelos pais da vítima e suas irmãs em decorrência dos fatos ora julgados. Foi dito que o pai da vítima está em tratamento psiquiátrico no Hospital Regional da cidade e todos tomam remédios controlados em virtude do trauma psicológico sofrido pelo crime. Além disso, também foi asseverado pelas informantes que a vítima Mauro contribuía significativamente com as despesas financeiras da casa dos pais e com sua morte passaram a ter dificuldades. Junto jurisprudência a respeito do caso. Os motivos do crime são normais à espécie,
Nesse ponto, consigno que o fato de o crime ter sido motivado pela futilidade já está sendo utilizado para qualificar o delito. E o comportamento da vítima entendo como desinfluente ao caso. Assim, considerando que as circunstâncias e consequências do crime desfavorecem ao acusado, fixo a pena privativa de liberdade nesta fase em 16 anos de reclusão. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Sob esse enfoque, consigno que, embora o sentenciado tenha confirmado que efetuou os disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente do óbito da vítima Mauro, diz que agiu em legítima defesa. Diante disso, verifica-se que estamos diante de uma confissão qualificada, que se configura quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a qual não deve ser considerada para fim de atenuar a pena, cito entendimentos do Supremo Tribunal Federal a respeito. Não existem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, obedecidos aos parâmetros do artigo 68 do Código Penal, fica o sentenciado definitivamente condenado por este delito a pena de 16 anos de reclusão. Em regime fechado, diante da quantidade de pena aplicada. Incabíveis, substituição e suspensão da pena diante do não preenchimento das condições objetivas. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Relato aqui todas as circunstâncias, que não há nenhuma desfavorável, fixando a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes, mas incide a confissão ao caso. No entanto, como a pena já está estabelecida no mínimo legal, deixo de atenuar a pena nos termos da súmula 231 do STJ. Não há causas de aumento e diminuição de pena, então, por esse delito, fica o acusado definitivamente condenado a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Em regime aberto, diante da primariedade do acusado, incabíveis substituição e suspensão da pena nos termos do artigo 69, parágrafo 1º do Código Penal. Pela contravenção de vias de fato, relato todas aqui também que não há nenhuma circunstância desfavorável, fixando no mínimo legal de 15 dias de prisão simples. Aqui há incidência da agravante, na forma sustentada pelo Ministério Público, do artigo 61(2), a linha F, eis que a contravenção foi praticada no âmbito das relações domésticas e familiares contra a mulher, já que Márcia era sua namorada à época dos fatos, razão pela qual agrava a pena em 1/6. Assim, fica definitivamente condenado por esta contravenção penal a 17 dias de prisão simples, em regime aberto. Concurso material de crimes. Incide o artigo 69 do Código Penal, pois o sentenciado, mediante 3 condutas, praticou 3 infrações penais. Assim, fica a pena do sentenciado definitivamente estabelecida em 18 anos de reclusão, 17 dias de prisão simples e 10 dias multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo, em razão da ausência de informações acerca da condição financeira do sentenciado. Regime fechado para o cumprimento da pena de homicídio e porte de arma, e o regime aberto para o cumprimento da contravenção penal de vias de fato. Disposições finais. Com o advento da lei anticrime, Lei 13.934 de 2009, uma nova linha passou a integrar o rol do artigo 492 do Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação: a linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou em caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão,
determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão. Essa não foi a única novidade trazida pela lei, já que contornos mais gravosos passaram a integrar o dispositivo em apreço. Atentemo-nos, cito o dispositivo. Veja que, apesar dos mandamentos legais, e não obstante gozarem as normas de presunção de constitucionalidade, a possibilidade ou não da execução provisória no âmbito do tribunal do júri é discussão polêmica e conta com uma série de divergências. No entanto, a Corte Suprema está se debruçando sobre o julgamento do recurso especial 1.253.540 de Santa Catarina, tema 1068, cuja repercussão geral já foi reconhecida, estando o placar em 4-3 pela constitucionalidade da execução imediata das condenações em primeira instância dos tribunais do júri. Filio-me ao entendimento acerca da possibilidade de execução imediata das condenações, se preenchidos os requisitos previstos no Código de Processo Penal, conforme votos que, junto em anexo, e dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, cujas fundamentações adoto como razão de decidir ao presente caso e passo a integrar a presente sentença, PDFs dos votos em anexo. A pena imposta nesta sentença ultrapassa os 15 anos de reclusão e não constato dos autos questão substancial e que pode resultar em absolvição, em anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos. Portanto, decido por determinar a execução imediata da condenação ora imposta. Espeça-se guia de execução provisória e mandado de prisão. O Ministério Público requereu ainda a decretação da prisão preventiva do acusado, tendo em vista a gravidade dos fatos, para garantia da ordem pública, para garantir a credibilidade da justiça. Ainda agora há pouco, ainda não acrescentei aqui, o promotor ainda argumenta a questão do acusado ter deixado o julgamento. Enfim, conforme se extrai dos autos, o sentenciado respondeu a todo o processo em liberdade, por isso, a princípio, não está presente o requisito da contemporaneidade do artigo 312.2 para o decreto da prisão preventiva neste momento. Porém, o acusado deixou a presente sessão de julgamento antes do início da palavra da defesa nos debates orais, sob a alegação de que estaria indo se medicar. Assim, para aferir se eventualmente o acusado se evadiu do estrito de sua culpa para prejudicar a aplicação da lei penal, fato que seria evidentemente novo, deixo de analisar esse requerimento, neste momento, num prazo de 5 dias contados dessa decisão, caso o mandado de prisão que já foi determinado não seja cumprido nesse prazo. Se eventualmente não for cumprido, passarei a analisar esse pedido de prisão preventiva. Reparação dos danos. E então, você concorda com a decisão do júri? Se você estivesse lá, teria decidido de igual forma? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você se interessa por processo criminal, eu vou te indicar o curso de Direito Penal do Dr. Talon. É o que tem as melhores avaliações de toda a plataforma. Ele contém centenas de videoaulas e apostilas. São milhares de alunos satisfeitos. O link está na descrição ou no QR Code que eu estou colocando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.